Os adolescentes gostam de ação, vida, liberdade e a busca da felicidade. Infelizmente, uma parte da felicidade que os adolescentes buscam os deixa em dificuldades. Problemas com sexo, por exemplo. Hoje, o número de adolescentes grávidas é enorme. 7 entre 10 garotas informam ter tido experiência sexual em sua adolescência. E 8 entre 10 rapazes tiveram algum tipo de envolvimento sexual. A sexualidade do adolescente não é um problema apenas da sociedade secular. Pesquisas afirmam que 72% dos adolescentes que vão à igreja têm se envolvido com sexo. Pense nisso. 7 entre 10 adolescentes tiveram experiência sexual. O que podemos fazer para ajudá-los? Está escrito, com George Vanderman, apresentando o Cristo vivo como resposta às suas necessidades mais profundas. Hoje, por que esperar? Segunda parte. A sexualidade do adolescente. E nosso convidado outra vez é o Dr. Josh McDowell. Um homem conhecido e amado em toda a parte pelo seu ministério entre os adolescentes e os adultos jovens. Josh, semana passada analisamos com certa profundidade o problema do sexo do adolescente antes do casamento. Hoje, graças a Deus, podemos falar sobre as soluções. Mas primeiro eu quero perguntar a você sobre essa estatística chocante da abertura do nosso programa. 72% dos adolescentes que frequentam a igreja admitem envolvimento com sexo. Isso são 7 em cada 10. Por que a percentagem é tão alta, tão terrivelmente alta? Bem, é porque as pesquisas mostram que existe um tremendo vazio entre o que os nossos jovens cristãos creem intelectualmente e como se comportam na prática. Provavelmente uma das maiores necessidades da igreja é passar da mente para a atividade. Aqui, de novo, com frequência, a verdade é ensinada como verdade. Eu creio que nas Escrituras, na Palavra de Deus, é sempre ensinada no contexto de relacionamentos, George. Quando a verdade é ensinada, a chave não é entender a Bíblia. A chave é viver a Bíblia. Os pastores têm que perceber isso, e nossos professores nos seminários. Precisamos ensinar a verdade no contexto de como ela afeta nossos relacionamentos e como você vive pessoalmente. Mas uma das estatísticas assustadoras, uma coisa é estar sexualmente envolvido em atividade sexual, mas o estudo mostra que até o término da 8ª série, em nossas igrejas evangélicas mais fundamentais, 43% dos alunos até o término do curso já tiveram relação sexual. Mas isso é uma maior. 36%. Agora estou em nossas igrejas. 36% disseram que não veem nenhum tipo de implicação moral no sexo pré-conjugal. Esta é uma estatística assustadora. Você tocou num ponto importante. Você falou sobre o cérebro, a mente. Seria talvez esse o mais importante órgão sexual? Sim, eu creio que a nossa mente é o mais poderoso, mais sensível órgão sexual que Deus nos deu. Isso se relaciona ao que tocamos brevemente na semana passada sobre Deus ter dito não, por querer proteger, cuidar. Ele diz, não cometa imoralidade. Porque, George, ele disse, eu quero proteger o órgão sexual mais poderoso que possuem, sua mente. Você dará um momento. Como isso se relaciona? Quando a palavra de Deus, em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, este é o versículo principal mencionado pelos adolescentes para esperar 4 vezes mais que qualquer outro versículo. E ele diz, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Ora, o que significa honra? Honra significa autoestima. Que o casamento seja mantido em autoestima entre todos, não apenas entre os casados. Você dirá, como deve agir o que é solteiro? O solteiro deverá honrar o matrimônio, ter autoestima através da castidade, e o casado através da fidelidade. Mas aí diz que o casamento seja, no grego diz que o intercurso sexual, que o casamento seja puro na cama. O que quer dizer ter o casamento na cama ou relacionamento sexual puro? A palavra puro aqui, George, significa sem elemento estranho. Como se eu tivesse uma xícara de açúcar 100% açúcar, puro, sem sujeiras, não adulterado. Mas assim que eu pego algum adoçante e misturo a ele, ele se torna adulterado, da palavra adultério, sujo ou impuro. Por quê? Um elemento estranho entrou na xícara de açúcar. Bem, Deus não deixa um elemento entrar no leito matrimonial. Eu creio que ele entra pela nossa mente.
Você já pensou por que algumas coisas nós lembramos e outras coisas não? Como alguém pode ter, há 3 anos, embaraçado você em uma reunião e você se lembra nitidamente daquele dia, mas provavelmente não consegue lembrar o que almoçou hoje? Por que isso? Existem 2 explicações. Uma é fisiologicamente o modo como Deus nos fez. Quando certas coisas ocorrem no corpo, se houver uma experiência emocional intensa que envolva muitos dos 5 sentidos e haja um estímulo ao forte fluxo da adrenalina, aí uma química é liberada no corpo que pega essa experiência e a registra na mente para ser lembrada. E é um modo psicológico que Deus possui para nos fazer lembrar da importância contra a insignificância, o importante contra o sem importância. As pesquisas mostram que todas as nossas experiências vão para a memória de curta duração. Aí, se ocorrerem certas coisas, uma experiência emocional intensa, um estímulo onde a adrenalina brote forte, aí um ensaio do evento fica na mente. Você dirá, como assim? É como você olhar para uma foto pornográfica. E então você vai embora, e durante as próximas 2 semanas você recria essa imagem em sua mente. E o que acontece então? Isso passa de pouca duração para a memória de longa duração para ser lembrado. E o que acontece sexualmente? Um ato sexual envolve tudo que é preciso de curta a longa duração e libera a química no corpo para registrar esse evento na mente para recordar. E aí o que acontece? Todas as nossas experiências estão aqui. Nossa mente é como um pedaço de filme que está sendo exposto todos os dias. Estamos criando reprises na tela da nossa mente. Um homem de 34 anos me procurou e disse, você precisa me ajudar. Ele era pastor. Ele disse, eu sou casado há 8 anos e nesses 8 anos de casamento jamais estive sozinho na cama com minha mulher. Eu pensei, puxa, ele nem sequer mora lá em Hollywood. Eu disse, mas como assim? Ele disse, quando eu cursava a 8ª série, eu fiquei muito envolvido sexualmente com diversas mulheres. Aí me tornei cristão, eu aceitei Cristo no curso colegial. Mas minhas atividades sexuais continuaram em minha mente mesmo assim. Quando cursava a universidade, eu conheci a minha esposa, uma das mulheres mais preciosas e delicadas na face da terra, e nos casamos. Mas ele disse, ao começar em nossa noite de núpcias, houve os flashbacks. E ele os chamou de reprises na tela da minha mente, das outras mulheres e tudo mais. Ele disse, Jorge, todos esses anos, não tenho conseguido me livrar dessas reprises. E eu me sinto tão culpado por ter outras mulheres na minha mente, quando estou fazendo sexo com minha esposa, que nem mais estou querendo fazer sexo com ela. E isso está destruindo o casamento. Os fantasmas de relacionamento passados, Deus diz, eu quero proteger você disso. Você pode devolver o anel dele. Você pode devolver a foto dele rasgada em 1000 pedaços. Você pode devolver o agasalho dele cortado em tiras. Você pode queimar os presentes dele. Mas não poderá devolver as lembranças. Elas estão bem aqui. Muitas vezes o que precisamos? Precisamos de uma lavagem cerebral. Nosso cérebro precisa ser lavado pela palavra de Deus. Graças a Deus por esta noção. De fato, isso está também em seu livro, muito aceito por todos. Fale sobre ele, sim. Fizemos um concurso de redação chamado Abra Seu Coração. Entre os adolescentes sobre sua sexualidade, quase 10 mil páginas chegaram. Sabe o que é tudo isso? 208 horas ao todo. E enquanto líamos, alguns dos pais disseram, precisa transformar num livro. Os pais precisam ler isso, os pastores, os que trabalham com jovens. E assim transformamos num livro que se chama O que eu quero que meus pais saibam sobre a minha sexualidade. Na verdade, eu não escrevi o livro, foram eles. É, portanto, uma chance dos interessados obterem as coordenadas para entrar no coração dos jovens cristãos e ver o que eles pensam. Chama-se O que eu quero que meus pais saibam sobre a minha sexualidade. É bastante revelador. Eu também quero ler esse livro. É impossível não lê-lo, é bastante revelador. Tomara ele seja traduzido para o português um dia. Eu creio que se todos os pais pudessem lê-lo, eu acho que teríamos uma verdadeira reviravolta. Quem sabe isso venha a acontecer. Existem tantas coisas, mas muitos cristãos lamentam a crise sexual. E outros só querem condená-la. Mas você está fazendo algo a respeito do problema. Algo importante. Fale-nos um pouco sobre o seu ministério. Podemos incluí-lo aqui?
Bem, eu estou nesse ministério há quase 23 anos. Mas este ministério em particular, Certo. queremos saber sobre o passado Bem, eu me também. entreguei a Cristo quando tentava escrever o primeiro livro. As provas exigem um veredito contra o cristianismo. Após eu me tornar cristão, comecei a falar sobre o cristianismo e os relacionamentos. Aí, há alguns anos, eu vi o que estava acontecendo culturalmente com a nossa mocidade e como aquilo estava afetando sexualmente dentro da igreja. Percebi que se eu não fizéssemos alguma coisa logo, iria ser muito tarde. Assim, eu chamei um grupo de denominações, 23 se reuniram e elas nos pediram para nos tornar um catalisador para abordar a questão. Assim, dali surgiu a campanha Por que Esperar? Por que Esperar é para ajudar pais, pastores e diretores de jovens a trabalhar com os jovens sobre como dizer não e por quê. É uma apologética sexual, dando provas sobre sexo que exige um veredito. Graças a Deus. De fato, você pode usar o mesmo título. Eu quase fiz isso em meu outro livro chamado Por que Esperar? Eu quase o intitulei As Provas sobre Sexo Exigem um Veredito. Exigem mesmo um veredito. Mais uma nota positiva, autovalorização. Que papel ela desempenha na vulnerabilidade de nossos jovens? É provavelmente uma das 3 ou 5 razões por que os jovens se tornam envolvidos sexualmente. Não tínhamos esse problema com autovalorização, digamos, há 20, 25 anos. Mas a cultura hoje tem desumanizado por demais o indivíduo. Mesmo falando sobre sexo, os pais poderão dizer, olha, os jovens vão se envolver, logo torne-o seguro. Me alegro que não esteja no nosso programa antidrogas. Pouco importa o que você faça. Um grupo irá usar drogas. Assim, de acordo com a paternidade planejada, só temos que torná-la segura. Teremos clínicas nos colégios, daremos agulhas limpas e tudo mais. Não estamos falando sobre sexualidade animal, George. Estamos falando sobre sexualidade humana. Estamos falando sobre crianças que foram criadas à imagem de Deus, que foram criadas com a capacidade de dizer não e sustentar essa decisão. Se não criarmos nossos filhos com caráter para dizer não ao sexo agora, então acredite, quando entrarem na política e tudo mais, irão cometer muito mais mazelas na política do que temos visto nos últimos anos, na política, na religião e nos outros setores. Portanto, estamos falando sobre a sexualidade humana. Será que podemos falar um pouquinho sobre a AIDS? Estava esperando que pedisse Por isso. favor. Além da AIDS, as doenças sexualmente transmissíveis. Sim, sim. Quando Deus diz, não cometa imoralidade sexual, em 1 aos Tessalonicenses 4, ele faz isso porque diz, eu quero proteger vocês do medo das doenças sexualmente transmissíveis. E eu quero que vocês tenham paz de espírito. Agora, se a AIDS não estivesse em cena, George, eu poderia lhe garantir que todas as manchetes dos jornais e todas as revistas estariam alertando sobre herpes, gonorreia e sífilis. Elas estão explodindo em proporções epidêmicas, mas a AIDS pode ser 100% mortal. Ela afeta de um modo que deve ser a minha esposa telefonando para mim, querendo saber onde é que eu Você estou. está conosco. Mas o que está acontecendo é que muitas dessas doenças estão agora incubadas na vida da pessoa. Gonorreia, sífilis, herpes e AIDS podem ficar durante 15 anos dormentes em sua vida. Você jamais saberá que as tem, mas você pode passá-las. E, como resultado, estão dizendo, o secretário de Saúde Coop e os diretores do Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos estão dizendo que toda vez que você fizer sexo com alguém, você tem que ter em mente que não está fazendo sexo apenas com aquela pessoa, mas com todas as pessoas com as quais ela fez sexo nos últimos 10 anos. Eu sei. Uma mulher me procurou chorando. Ela disse, eu estive casada durante 4 anos e ouço isto agora sempre. Em 12 de janeiro me disseram que meu marido tinha AIDS. 12 dias depois estava morto. Ela começou a gritar, disse, sabe o que eles me disseram? O resto da minha vida. A cada 3 meses eu vou ter que fazer teste para saber se tenho AIDS e se vou viver mais 3 meses. E ela disse, eu tenho pesadelos, eu vou para a cama pensando, mais 80 dias e vou ter que voltar 70, 60, 7, 6, 5, 4 para saber se eu vou viver mais 3 meses. Horrível. Eu tive uma conversa séria com o secretário de Saúde, General Cook. Sim, fale-nos a respeito e mostraremos aos telespectadores. Nós temos um Concordo. clipe, não temos? Sim, sem dúvida. Excelente. O que perguntou ele? A primeira coisa que eu perguntei a ele foi, Dr. Coop, se não tivermos uma solução imediata para a AIDS, ele me interrompeu e disse, Sr. McDowell, nós não vamos conseguir uma solução imediata. Estamos anos atrasados, provavelmente apenas no ano 2000. Eu disse, se não conseguirmos, qual é a previsão mais realística para o mundo? Mais realística? Dentro dos próximos anos, até o ano 2000. Eu pensei que o homem fosse chorar. Ele disse, George, um mínimo
de 50 milhões irão morrer. Aí eu disse a ele no final da entrevista: Dr. Coop, eu acho que é aí que entra o nosso clipe. Eu disse: Dr. Coop, se o senhor fosse dizer alguma coisa aos pais e à igreja, o que é que o senhor diria? Acordem para o fato de que uma porção de coisas horríveis tem passado por vocês. Sabe, quando eu estava na estrada com Francis Schaeffer, uma das maiores preocupações que tivemos foi que os evangélicos não gostassem do que estávamos falando, porque eles confundiram uma questão social, a qual tinham que encarar, com um evangelho social que eles desprezam. E eu acho que tem havido um mal-entendido muito sério por parte da igreja. A igreja tem que se envolver socialmente. Ela tem que encarar todos os problemas que nós temos hoje. Os jovens, embora eles jamais analisem, eles não estão buscando apenas uma experiência sexual, mas de fato querem estabelecer intimidade com alguém que os respeita como indivíduo. E eu creio que uma das coisas mais tristes que aconteceu em nossa cultura foi o pai e a mãe trabalharem fora e as crianças ficarem presas em casa, e ao se tornarem adolescentes terem que viver por conta própria. Eles carecem da intimidade que costumam ter com seus pais e assim eles a buscam em um outro lugar. Eles a confundem com o sexo. Assim, quando surge a oportunidade, eles dizem: isto é o que eu estava procurando. E aí a fantasia deles cai por terra, porque aquilo não era de fato o que eles queriam. Não é exatamente o que eles queriam. Pode nos dizer que papel os pais deveriam desempenhar neste tão real drama da vida? Os pais são fundamentais. Nós somos fundamentais. Para meus filhos, eu sou fundamental. Em outras palavras, isto faz parte da solução? É, parte da solução. Na ajuda da criança, em Colossenses, capítulo 3, versículo 21, diz: Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Lembre-se desta citação, George. Regras sem relacionamentos levam à rebelião. Regras sem relacionamentos levam à rebelião, seja rebelião ativa ou indiferença passiva. Ou você pode colocar assim: regras sem relacionamentos irritam os filhos, faz com que percam o ânimo. Agora, existem dois relacionamentos aqui que afetam o comportamento sexual de uma criança. O primeiro é um que muitas pessoas não imaginam. Ele vem no versículo 19, aqui, antes deste versículo, ele diz: Maridos, amai vossas esposas. A primeira chave do relacionamento para se ajudar a criança a dizer não ao sexo é que o pai dela ou dele ame a sua mãe. Maridos, amai a vossas esposas. Uma das maiores seguranças de uma criança hoje não é saber que os pais a amam, mas saber que os pais amam um ao outro. Nossa pesquisa mostra que o desejo número 1 de uma criança hoje, abaixo da adolescência, é uma vida feliz no lar. O principal temor de uma criança dos 7 anos de idade até os 15, o temor número 1 hoje, é a perda de um dos pais com o divórcio. Está afetando todas as famílias por causa da cultura. Meu filho de 11 anos, quando tinha 6 anos e meio, voltou da escola para casa e estava um tanto nervoso, George. E a gente percebe como pai que algo está errado. Eu disse: qual o problema? E ele disse: nada. Alguma coisa estava errada. Eu insisti: conta para o seu pai o que está sentindo. Quando eu quero saber o que se passa com meus filhos, eu tenho que perguntar o que é. É a diferença entre o homem e a mulher. Você faz uma pergunta e ela abre o coração. Você faz uma pergunta a ele e ele lhe prega um sermão. E eu descobri como as crianças que temos que nos relacionar em nível de sentimento. Assim eu disse: o que é que você está sentindo? Ele olhou meio confuso e respondeu: papai, você vai abandonar a mamãe? Eu esperava essa pergunta. E eu disse: por quê, filho? Vários pais de amigos dele tinham acabado de se divorciar. Está acontecendo tanto na cultura hoje que as crianças estão crescendo pensando que não importa o quanto meu pai ama minha mãe, eles vão se divorciar. E uma criança de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos não consegue ver a diferença. Eu me sentei e disse: filho, preste bem atenção. Eu disse: eu quero que você saiba que eu sou um dos homens de mais sorte do mundo por estar casado com sua mãe. Eu amo sua mãe. Eu estou comprometido com sua mãe. E aí eu disse: Sean, eu jamais deixarei sua mãe. E ponto. Ótimo. E aquele garoto de 6 anos e meio disse: ah, obrigado, papai. Uma das maiores necessidades hoje é ter pais. Pais que não tenham medo, na presença de seus filhos, de dar um abraço na esposa, de beijá-la e dizer: eu te amo. E demonstrar isso. O que precisamos fazer com meus filhos, todo o tempo eu estou dizendo a eles o quanto eu amo a mãe deles. Quando eu ligo para casa e falo com um de meus filhos, eu digo: Kelly, aquela sua mãe fantástica está aí. Aquela mulher com quem eu me casei, que me deu esse privilégio, está. Você pode chamá-la. E às vezes eu digo ao meu filho Sean: olha, Sean, quando desligar eu quero que vá até a sua mãe e quero que dê um abração nela bem apertado e diga que é pelo seu pai. O que eu estou fazendo?
Eu estou dizendo crianças, eu estou comprometido com a sua mãe. E essa é uma das maiores heranças que eu posso deixar aos meus filhos. E o segundo relacionamento é evitar irritar os filhos e as regras sem relacionamentos que levam à rebelião, onde precisamos de relacionamento. E há um relacionamento entre os pais e a criança. E a chave aqui é o pai. Em um estudo que acabamos de fazer, há um paralelo direto diante do relacionamento mais significativo com o pai, não com a mãe. Um relacionamento mais significativo com o pai, menos envolvimento sexual. Mas aqui está a tragédia. Em nosso estudo, que é o primeiro estudo científico feito na vida sexual dos adolescentes da Igreja Evangélica Fundamental, a criança da igreja passa em média menos de 15 minutos por semana em conversa significativa com seu pai. Trágico. Portanto, o que eu digo aos pais aqui, e é o que eu penso que o livro, o que eu gostaria que meus pais soubessem sobre minha sexualidade, diria: maridos, amem suas esposas e passem algum tempo com seus filhos. Interrelacionado. Precisamos que os nossos pastores façam isso. Eu estou certo que uma das maiores necessidades dos pastores não são sermões retumbantes, embora necessários, nem um programa de construção ou atingir o orçamento. Uma das maiores coisas que os pastores podem fazer por suas congregações, especialmente para os jovens, é: pastores, amem suas esposas e passem algum tempo com seus filhos. Graças a Deus. O que precisamos fazer em nossos seminários é treinar nossos pastores a tratar com amor suas esposas para que estas sintam que elas vêm antes do ministério. E quando sua esposa souber disso, você poderá de fato gastar mais tempo no ministério e construir sua vida. Maravilha. Agradeço a Deus por isto. Ouça, Josh. Uma pergunta agora para focalizar tudo o que você disse. A virgindade é importante hoje? Eu creio que é mais importante hoje do que nunca. Eu gostaria que você estivesse comigo quando eu falo jovens, George. Precisamos fazer qualquer dia um programa como este e trazer para cá uns 5.000 jovens. Mas quando eu falo aos jovens, eu digo: olha, Deus diz para não cometer imoralidade sexual porque Ele quer proteger a sua virgindade e prover para você um dos maiores presentes de amor para o seu cônjuge. Ou seja, a sua virgindade. Pode imaginar um homem dizendo à sua esposa: querida, eu tenho orado por você, tenho esperado você, tenho amado você, e para demonstrar o meu amor por você, através da minha espera, eu lhe dou a minha virgindade. Puxa, é um dos maiores presentes. E quando você diz isso em um auditório, as mulheres irrompem em aplausos. Uma garota de 17 anos escreveu para mim, dizendo: por que esperar me deu um bônus? Eu sou uma garota de 17 anos e sou virgem. Minhas amigas que se envolveram sexualmente vêm me pressionando para eu perder a minha virgindade. Finalmente, na última terça-feira, eu fiquei cansada disso, quando eu almoçava com elas. Estando ali sentada, eu disse: olha, eu não quero mais pressão. Eu não quero ouvir mais nada de vocês. Vocês precisam saber que no momento que eu quiser, no dia que eu quiser, poderei me tornar igual a vocês. Mas vocês nunca mais poderão se tornar iguais a mim. Que percepção. Quanta sobriedade. Quanta sobriedade. Quando um rapaz de 18 anos, Michael, da Universidade de Wisconsin, me disse: Josh, foi logo após ouvir algumas das coisas que conversamos sobre as razões positivas para se esperar. Se eu pudesse ter um desejo atendido, eu queria ter 12 anos de novo e ouvir o que eu acabo de ouvir. Mas, George, eu creio que devemos a todos os garotos de 12 anos deste país, para que ao completarem 18 anos, seu único desejo na vida não seja: eu gostaria de ter 12 anos novamente e ter alguém me mostrando algumas razões para esperar. E essa é a razão de sermos tão agradecidos pelo que você fez por nós hoje. Eu sei que eu repito obrigado das milhares de pessoas que nos assistem. Obrigado, Deus foi um prazer abençoe. estar hoje aqui com você. O prazer é mútuo. Nós amamos muito você em Cristo e obrigado por ter vindo. E Deus abençoe você em seu ministério, dentre esses preciosos jovens por toda a nação. Eles são um ótimo grupo de pessoas. Eles são, de fato. E agora, ao encerrarmos este programa, só uma palavrinha aos jovens que não têm pais que lhe deem este tipo de apoio de que estivemos falando. Eis um texto dos Salmos que lhes dará coragem. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Não é maravilhoso? Seu querido Pai no céu o conhece e o ama pessoalmente. Se você não tiver os pais mais atenciosos, Ele o é. Ele pode preencher suas necessidades, inclusive os seus anseios mais profundos. E seu Pai Celeste tem um plano especial para você. Um plano para a sua vida que irá se revelar dia a dia à medida que você confiar nele e segui-lo
até o fim. Vamos orar. Querido Deus, o Senhor está aí todo o tempo, pronto e capaz para satisfazer as mais profundas necessidades dos solitários corações dos adolescentes. Ajude-nos a sermos pais amorosos e amigos que o Senhor possa usar para guiar nossos jovens através de seus anos de crise. Obrigado pelo presente da salvação em Jesus Cristo. Nós pedimos em seu nome. Amém.